Shalom, shalom, Shabbat shalom, 14 de Tammuz, 5.784, a contar da criação. Dia 20 de julho de 2024, é a Era Comum, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana, as suas leituras diárias. Nós estamos na Parashá Balak, é a 40ª porção, no ciclo 5.784, e dentro do livro Bamidbar, Números, Bamidbar no deserto, é a sétima porção dentro do livro Bamidbar, né? Nós estamos aí com questão de Balak, que chamou, convidou, né, contratou os serviços do feiticeiro, do profeta Bilã, o profeta das nações, para amaldiçoar o povo judeu, e assim Balaque poder vencer e expulsar o povo judeu das cercanias, né, da sua vizinhança. Então, hoje nós estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, e dentro desse aspecto aí, nós estamos então na conclusão da Parashá da semana. Então nós vamos ficar hoje, né, com a quarta bênção ou a quarta parábola de Bilã, com referência ao povo judeu, e vamos estar vendo a questão da imoralidade, né? Então nós temos aí de fato Balak, Bilã, Mashiach, que está conectado diretamente com essa quarta bênção de Bilã para com o povo judeu, e também nós temos aí antes da quarta bênção, nós temos aí o conselho perverso de Bilã para com Balak, né, para vencer o povo judeu. Ele então deu um conselho muito perverso que nós vamos ver as consequências disso daí, ok? E nós temos aí diante de nós, né, a famosa praga, né, em Baal Peor, onde o povo, né, os homens caíram realmente no plano de Bilã e Balak, e acabaram prostituindo-se com as mulheres moabitas, né? E aí nós vamos ver o zelo de Pinhas, com referência à ação que foi impetrada nessa questão aqui. Nós estamos aí com Israel em guerra, e portanto nós vamos fazer, né, uma prece, né, recitando o Salmo 20 em favor, né, de Israel no meio a esta guerra toda que está acontecendo. A prece ela está realmente no Salmo número 20. O Salmo número 20, o comentário dele diz assim: é apropriado recitar este salmo diante do perigo, seja pessoal, de um parente ou da nação. É a base da afirmação talmúdica de que deve-se rezar pela redenção ou por ajuda após afirmar Deus é o Redentor, né? Então, como diz a prece de Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, né? Ou seja, ouve, ó Israel, escuta, ó Israel, né? O Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então, nesse sentido, proclamando realmente que Hashem, o soberano dos mundos, é o Redentor, então essa prece vai para com Israel no meio às guerras, para que ele tenha a proteção divina, e dentro desse aspecto que Hashem providencie, né, os aliados fiéis para com a casa de Israel, para estarem juntos, porque os inimigos são múltiplos, ok? E certamente assim o Eterno o fará. Então a recitação do Salmo 20 é com esta finalidade. Ao mestre do canto, um salmo de David. Que o Eterno te responda no dia da tua atribulação e te traga a um refúgio seguro o nome do Deus de Iacove. Que de seu santuário te envie auxílio e que de Sion te traga amparo. Que com prazer aceite todas as tuas oferendas, conceda o desejo de teu coração e realize seus desígnios.
que nos rejubilemos com tua vitória e ergamos estandartes em nome do nosso Deus. Atenda, ó Eterno, a todos os teus anseios. Agora sei que o Eterno trará vitória a seu ungido. Ele lhe responderá de seu santuário celeste com a força salvadora da sua destra. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, somente no nome do Eterno nosso Deus, aqueles caem e sucumbem, mas nós nos erguemos e nos revigoramos. Salva-nos, ó Eterno, responde-nos, ó nosso Rei, no dia em que te invocarmos. Né? Quando nesse salmo, primeiro, né, logo no seu final ali, último versículo, salva-nos, ó Eterno. Esse é o pedido, realmente, do povo judeu, é o pedido das forças de defesa de Israel, para que a salvação venha da parte de Hashem. E quando diz assim, responde-nos, ó nosso Rei, então eles estão confirmando que Deus é o Rei dos Reis, e é Ele que está na frente desta batalha. E por isso a vitória já é consagrada. Amém, amém. Ok? Vamos lá então. Nós estamos no capítulo 24 de Números, e a partir do versículo 14, nós temos aí de fato a questão sobre Bilã prever o fim dos dias. E aí teremos também o conselho perverso de Bilã, o fim dos dias, né? O fim dos dias, e também a própria bênção que Bilã ele faz para com a casa de Israel, ok? Então, capítulo 24, verso 14, está assim: eu estou voltando para o meu povo, disse Bilã, venha, eu aconselharei você como fazer Israel cair. Simplesmente tente-o a imoralidade com as mulheres moabitas. Agora eu contarei a você o que este povo fará com seu povo no fim dos dias. E então ele lança a sua parábola, a sua bênção com referência a isso. Bom, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui que o conselho que Bilã dá a Balaque para que ele tente, né, fazer uma tentação, uma sedução para com os homens de Israel quanto à questão da imoralidade, para envolver as mulheres moabitas, para seduzir os homens judeus e ao mesmo tempo levá-los à adoração, né, de ídolos, e dessa forma então eles estarão realmente irritando a Deus. Então este foi o plano, o conselho de Bilã para com Balaque, e é o que nós vamos ver daqui a pouco, o envolvimento, o plano, né, sendo executado por Balaque com referência a isso, e Bilã obviamente, né, assistindo, né, do seu lugar de destaque, o povo judeu, os homens judeus caindo na tentação. Mas a partir do versículo 16, nós temos então aquilo que Bilã não queria fazer, mas ele acaba fazendo, abençoando o povo judeu e trazendo profecias com referência aos últimos dias, né? Então ele fala... a palavra daquele que ouve os dizeres de Deus e conhece os pensamentos do Ser Supremo, que vê a visão de Deus ao se deitar, mas com olhos abertos. Verso 17 do capítulo 24 de Números: eu o vejo, mas não agora. Eu o percebo, mas ele não está perto. Uma estrela sairá de Jacob e um cajado surgirá de Israel. Ele destruirá o príncipe de Moabe, ele devastará todos os descendentes de Chet. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, será dominado, e Israel se fortalecerá. Um soberano virá de Jacob e destruirá o que restar da cidade. Quando ele viu a futura retribuição de Amaleque, ele lançou sua parábola e disse: Amaleque foi a primeira das nações a lutar contra Israel, e o seu fim
é a eterna destruição. Quando ele viu o que aconteceria aos quenitas, ele lançou sua parábola e disse: confirme são suas moradas, seu ninho é fixado em pedra. Pois mesmo se o quenita seja devastado e exilado, até quando a Síria poderá mantê-lo cativo? Ao ponderar sobre o exílio assírio, ele lançou sua parábola e disse: quem pode sobreviver quando Deus colocar estas coisas sobre ele? Ou seja, quando Deus começar a executar? Navios virão dos quititas, eles afligirão a Assíria e afligirão o outro lado do rio, mas eles também perecerão para sempre. Bilã pôs-se a se mover, ele saiu e retornou para seu lugar, e Balaque também seguiu o seu caminho. Ok? Então, primeira coisa, o conselho perverso de Bilã para com Balaque. Né? Vamos entrar nesse conselho daqui a pouco. Depois ele começa a falar acerca dos últimos dias com referência às realidades futuras, né, com referência ao povo judeu. Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos o comentário de Rambam, Maimônides, que ele nos fala. Na passagem da Torá referente a Bilã, ele profetiza sobre 2 Mashiach. O primeiro Mashiach, David, que salvou Israel de seus opressores, e o Mashiach final, que surgirá de seus descendentes e salvará Israel definitivamente. Ali está escrito: eu o vejo, mas não agora. Isso se refere ao rei David. Eu o percebo, mas ele não está perto. Se refere ao rei Mashiach final. Uma estrela sairá de Jacob, se refere ao rei David. E um cajado surgirá de Israel. Isso se faz referência ao rei Mashiach, na redenção final. Ele derrotará os príncipes de Moabe. Está concernente ao rei David. Ele golpeou Moabe e os mediu com uma linha. Segundo Samuel, capítulo 8, verso 2. Ele devastará todos os descendentes de Chet. Isso se refere ao rei Mashiach, sobre quem está escrito: ele governará de mar a mar. Zacarias capítulo 9, verso 10. Né? Ali, na profecia de Zacarias, fala que o rei Mashiach, ele governará o mundo todo. Por isso que fala de mar a mar. Né? Ele governará de mar a mar. Então significa que o rei Mashiach, na redenção final, ele regerá, ele governará o mundo inteiro, certo? Então haverá um único rei sobre o povo Israel e sobre as nações. Esta é a realidade da profecia. Edom será dominado, isso se refere a David, como afirma o versículo: Edom tornou-se servo de David. 2 Samuel, capítulo 8, versos 6 e 14. Seir será destruído. Isso se refere a Mashiach, pois o versículo diz: salvadores ascenderão o monte de Sião para julgar o monte Esav. Obadias capítulo 1, verso 21, conforme Maimônides registrou no seu livro Leis dos Reis, né, capítulo 11, verso 1, certo? Então, nesse aspecto aqui, Rashi, ele comenta, e o nosso Rebbe Menachem Mendel comenta em cima da declaração de Rashi e de Maimônides, dizendo, né, por que Moshe não é considerado o primeiro Mashiach, visto que ele redimiu com sucesso o povo judeu do Egito? E se Mashiach simplesmente se refere ao rei ungido, então por que Shaul não é o primeiro Mashiach, uma vez que ele foi ungido rei do povo judeu antes de David? Então a Rashi traz as explicações com referência a isso. Então ele diz: as fontes judaicas clássicas associam a vinda de Mashiach com inúmeros acontecimentos extraordinários em suas leis dos reis. Maimônides tentou explicar o conceito sob um ponto de vista
estritamente halássico, um ponto de vista legal. Assim, Rambam descreve Mashiach como tendo essencialmente um único objetivo. Em seus dias, a observância das leis da Torá retornará como nos tempos de outrora, Leis dos Reis 11:1. A era messiânica é determinada por um total retorno à observância da Torá. Então, aqui já começa, segundo as explicações de Rashi, muito bem fundamentada em Leis de Reis, de Maimônides, né? Ele começa dizendo que na redenção final, o justo Mashiach, que se tornará rei não somente sobre Israel, o povo judeu, mas será rei sobre todas as nações. Então ele, de fato, ele vai restaurar a dinastia de David. Por quê? Porque nos dias do rei David, nós vemos aí, há muitas batalhas que o rei David enfrentou. São chamadas de as guerras de Deus. O que são as guerras de Deus? São as guerras contra todo o povo, todas as nações que se levantam contra Israel. São as guerras de Deus. Então, qualquer nação, qualquer povo que se levante contra o povo judeu, vai haver a guerra de Deus. Ou seja, Deus entra nessa parada. E aí, como o rei dos reis, que é Hashem, o eterno, o soberano Deus de Israel, é ele que está na frente da batalha. Então, por isso, através da própria história desses de mais de 3.300 anos a partir do Sinai, certo? De forma sobrenatural e milagrosa em muitas ocasiões, Deus sempre esteve lutando ao lado do povo judeu e trazendo milagres, sem sombra de dúvidas, quanto à questão de proteger, guardar e salvar o povo judeu dos seus fortes inimigos e múltiplos inimigos. Então, a partir de 14 de maio de 1948, não foi diferente. Logo, a partir do dia 14 de maio de 1948, né, que ali a região era protegida pelas forças de defesa da Inglaterra, do Reino Unido, né, os britânicos, eles tinham eles tinham o dever de permanecer junto ao povo judeu, logo após eles receberem de volta a terra prometida e estabelecer-se como um Estado novo, mas que na realidade estava sendo restaurado. O Estado de Israel é a terra prometida, né? Então as forças de defesa da Grã-Bretanha, os britânicos simplesmente no dia seguinte foram embora e deixaram o povo judeu à mercê dos seus inimigos vizinhos. E foram embora. Então, nesses dias, né, 7 nações vizinhas se levantaram contra o novo Estado judaico e eles achavam que iriam eliminar o povo judeu, né, como eles cantam num dos seus cânticos, né, que eles vão exterminar o povo judeu até jogá-los ao mar e serem extintos completamente. Mas aí, de forma milagrosa, sobrenatural, Deus operou maravilhas, certo? E as 7 nações foram vencidas por aquele pequeno, frágil exército de Israel, que mal tinha armamentos, mas foi livramento, salvação de Deus para o povo de Israel. E de lá para cá, sempre acontecendo estas coisas, porque os inimigos de Israel sempre têm se levantado contra Israel. O objetivo deles é o objetivo de Bilã, o extermínio do povo judeu. Então, todo aquele que olha para Israel com amor, com favor, com graça, com benevolência, e levanta o seu clamor, as suas preces em favor de Israel, ele está olhando para o povo judeu com os olhos de Deus. Mas quando, seja quem for, seja o país que for, que levanta os seus olhos
contra o povo judeu, ele está olhando para o povo judeu com os olhos de Bilã, o perverso Bilã, olhos de ódio, antissemita. Então essa é a realidade, sem sombra de dúvidas. Então por isso, entre outros detalhes, é inadmissível que um monoteísta com fundamento judaico tenha os olhos de Bilã e venha apoiar realmente grupos terroristas contra o povo judeu e se diz monoteísta. Apoia partidos políticos que são a favor dos grupos terroristas contra Israel. E depois ele bate no peito e diz: eu sou monoteísta com fundamento judaico. Eu tenho Rumache. Eu tenho os livros, né, judaicos. Eu sou monoteísta. Mas os seus atos são porcos, nojentos, depressíveis. Porque você apoia pessoas e partidos políticos que são a favor dos terroristas e contra Israel. Você está como Bilã, com ódio contra o povo judeu. Não, mas eu não tenho ódio. Os seus atos mostram. É aí que está a questão. Por isso que o judaísmo, o que tem grande valor são os atos que estão conectados com a ação. Tem um salmo, agora não me lembro qual, ele diz assim: aqueles que são contra Deus não pronunciam abertamente. Não pronunciam abertamente, mas os seus atos mostram que são contra Deus. E por que contra Deus? Porque todo aquele que é contra o povo judeu está contra Deus. E não adianta bater no peito e falar que é monoteísta, com fundamento judaico. Não. É hipocrisia. É falsidade. E Deus não está contigo. Certeza absoluta. Simplesmente pelo pacto abraâmico que Deus fez com Abraão. E confirmou com Isaac e Jacob. E até hoje, o povo judeu existe. Am Israel Rai. O povo de Israel vive. Entendeu? E outro detalhe, né? É aquele que é contra o Israel, ele é contra Jacó, Jacob, o pai das 12 tribos de Israel. Porque Israel e Jacob é a mesma pessoa. Jacob, o pai dos 12 filhos. Israel, ele é o senhor das 12 tribos que formam a nação de Israel. O povo escolhido. Entendeu? Então essa é a questão que precisa, sem sombra de dúvidas, estar sendo vinculada. E é por isso que realmente nós temos aí a questão em que Rashi, Maimônides e o nosso Rebbe diz que o primeiro Mashiach foi David. Por quê? Porque David lutou as guerras de Deus, venceu todos os inimigos e então o reino de Israel teve 40 anos de paz. E nesses 40 anos, o que o rei fez? Levou o povo judeu a viver os 613 mandamentos, porque eles estavam habitando a terra prometida. E o Mashiach final, da redenção final, ele fará a mesma coisa nos seus dias. E muito mais. Por quê? Porque ele vai dominar todas as nações e o seu reino é eterno. Não haverá mais inimigos contra Israel. Por quê? Porque 100% a data de validade do mal, do perverso, do antissemita, foi colocado ali o ponto final e ele não mais existirá. Ok? Então é isso que nos fala quando ele diz com a questão que o primeiro Mashiach é considerado o rei David, por causa desses detalhes. E o Mashiach final, né, que há de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento agora mesmo, amém, vem amém, ele restaurará a dinastia do rei David. Por isso que Mashiach,
ele vai lutar as guerras de Deus. Os inimigos contra Israel se levantarão mais uma vez. Por que que você acha que no mundo religioso aí fora, há praticamente 2000 anos, vem se batendo numa tecla chamada anticristo? Por que que você acha que o sistema religioso veio fazer essa lavagem cerebral na cabeça das pessoas e inculcou na mente das pessoas essa, entre aspas, a teoria do anticristo? Porque eles falam até os dias de hoje que Israel, o povo judeu, fará uma aliança com o falso Messias. Isso significa que Mashiach, o justo Mashiach, ao se revelar ao povo judeu, porque vai ser lá, não vai ser em Roma, não vai ser em Meca. Simplesmente isso. O justo e o verdadeiro Mashiach há de se revelar em Israel, em Jerusalém. Mas aí as nações estão saturados, entre aspas, do ensinamento, que é um falso ensinamento, que será o anticristo, o antimessias. Então as nações se levantarão contra Israel. Por quê? Porque Israel tem uma aliança com o anti-Mashiach, o anticristo, o antimessias. E é aí que o justo Mashiach revelado, ele guerreará as guerras de Deus. Desculpa aí, gente. E vencerá todos os exércitos. Todos os exércitos que se levantarem naqueles dias contra a nação de Israel serão vencidos pelo rei Mashiach. E aí então ele estabelecerá nos 4 cantos da terra o seu reinado. Por quê? Porque ele vencerá todos os exércitos e todas as nações se renderão a Mashiach. E ele estenderá a sua bandeira em todas as nações. Essa que é a verdade. Então, por isso, atentos a esses detalhes aí que o mundo religioso lá fora fica batendo na tecla e muitos têm sido levados a, infelizmente, a serem levados ao engano, ok? Então, Maimônides, ele estendeu o versículo, uma estrela sairá de Iacove, que é o versículo 17, como se referindo ao rei David e Mashiach. O Talmud de Jerusalém, no entanto, usa a metáfora de uma estrela neste versículo para se referir até a um judeu comum. Talmud Maaser Sheni 4:6, certo? Trazendo esse aspecto. À primeira vista, segundo o hassidismo, à primeira vista parece contraditório, pois Mashiach representa a mais elevada perfeição possível em um ser humano, enquanto o judeu comum inclui todas as pessoas judias, mesmo a mais simples, lembrando que o justo e verdadeiro Mashiach, ele não é nem romano e nem do lado de Meca. O verdadeiro e justo Mashiach é um judeu, que vem da linhagem de Judá, rei David, Salomão, certo? É um Mashiach judeu e não um Mashiach romano, ok? Entretanto, a questão pode ser reconciliada com base no ensinamento de Baal Shem Tov, de que todo judeu possui dentro de si uma faísca da alma de Mashiach. Então veja bem que, segundo os ensinamentos de Baal Shem Tov, Meor Einaim, de Rabi Nahum, de Chernobyl, né? Com referência a isso, ele fala que cada judeu em si tem uma faísca da alma de Mashiach. Por que isso? Cada judeu em si tem a faísca da alma de Mashiach. Porque ninguém pode dizer 100% fulano X é o Mashiach. Beltrano é o Mashiach. Porque isso continua, sem sombra de dúvidas, né?
debaixo de 7 chaves, por assim dizer, do segredo de Deus. O momento em que o justo e verdadeiro Mashiach se revelar, então esta faísca da alma de Mashiach, ela será reconhecida primeiramente por todo o povo judeu. Todo o povo judeu, numa só voz dirá: este é Mashiach, certamente. Entendeu? E essa configuração dentro dos escritos de Maimônides, em Leis de Reis, ele fala que através de Mashiach, esse personagem, o povo judeu, ele retornará 100% de entre as nações para Israel. Ou seja, em todos os recantos das nações, não ficará um único judeu para trás. Vai retornar para Israel. Esse judeu é aquele que é judeu mesmo, não é aquele que diz: eu me sinto judeu, por isso que eu vou fazer conversão, eu me sinto judeu. Não é isso daí não. É o judeu mesmo. Ele retornará, todo o povo, todos os judeus de entre as nações retornarão para Israel. Esse já será o primeiro indício, ainda não 100%, de que Mashiach está em Israel, está em Jerusalém. Então aqueles que estão continuamente em conexão com a Torá, estão continuamente em contato com as 7 leis de Noah, em contato com o monoteísmo, com o fundamento judaico, com orientação rabínica, vão realmente discernir: Mashiach está aí. Mas as nações, com as suas configurações religiosas enganosas, vão começar a fomentar que o falso Messias está se revelando. Entendeu? E isso tudo em preparação para quê? Em preparação para que as nações venham unir os seus exércitos em preparação para guerrear contra Israel, em nome de uma falsa teoria de que o anticristo, o anti-messias está em Israel. Sabe aquele detalhe? Existe um ditado chinês que diz assim: se o meu inimigo não tem defeito, eu arrumo um para ele. E nós já experimentamos isso na nossa vida. De repente alguém chegou para você e falou assim: fulano de tal disse que você é tal coisa. Hã? Eu? Você certamente respondeu: longe de mim. Eu nunca disse isso, nunca pensei isso e nunca tive sentimento com referência a isso. Mas fulano falou que você é assim. Praticamente, acho que todos nós já passamos por uma situação dessa. É isso que acontece através dos milênios com referência ao povo judeu. Entendeu? Então, esse detalhe, prestem atenção sobre isso daí. Ok? Então, Baal Shem Tov, ele diz que todo judeu tem uma faísca da alma de Mashiach. Por quê? Porque qualquer judeu pode ser Mashiach, dentro da profecia, dentro dos ensinamentos de Baal Shem Tov. Por quê? Porque ninguém sabe exatamente 100% quem será o Mashiach. Entendeu? Dentro do aspecto em si, certo? O movimento Rabbah fala que no momento, o único personagem que tem grandes quesitos e requisitos preenchidos, né, como candidato único, né, como o Rav Shimon Brand fala, né, candidato chapa única, o Rebbe Menachem Mendel. Porque depois dele, ninguém teve, né, um patamar tão espiritual como o Rebbe Menachem Mendel. Então, só que isso daí não é uma questão de falarmos aqui em poucos minutos. Você precisa adentrar lá no rabad.org e ir lá na página sobre o Rebbe e estudar, porque é vasto. A biografia, os testemunhos com referência ao Rebbe, entendeu? Então, no momento, o candidato chapa única,
certo? A se revelar como Mashiach é o Rebbe Menachem Mendel. Mas não temos aquela 100% de certeza. Mas é o candidato chapa única no momento. Mas amanhã, Deus sabe quem ele vai revelar 100% dentro desse aspecto. Entendeu? Então, por isso, a nossa busca ela é contínua. O nosso andar, a nossa obediência, ela é contínua. Sabemos que o justo Mashiach há de se revelar a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, uma das características, um dos indícios, é que ele fará com que os judeus do mundo inteiro retornem para Israel. Dentro desta questão aí, de uma certa forma, o Rebbe Menachem Mendel ele fez com que, primeiro passo, que os judeus voltassem para a Torá. Isso ele conseguiu de uma forma muito espetacular, onde a maior parte do povo judeu teve o seu retorno para a Torá. E isso está se expandindo cada vez mais. Ele trouxe mais união ao povo judeu. Ele trouxe mais união entre as nações com referência ao povo judeu, que é outro sinal muito positivo. Por isso que muitos que não judeus de diversas camadas sociais e políticas visitaram o Rebbe e vários deles disseram: o Rebbe, ele não é apenas de vocês, o Rebbe é do mundo todo, é das nações. Isso está registrado nos anais da história do nosso Rebbe, entendeu? Então, de uma forma, um primeiro passo, podemos assim dizer, né? Esse é um espelho de Mashiach. Mas nós precisamos continuar atentos, porque sinais mais elevados e contundentes hão de se revelar no nosso dia a dia, sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, a faísca da alma de Mashiach. E o versículo, então, se refere tanto ao próprio Mashiach, quanto ao Mashiach, que existe dentro de cada de cada judeu, né? Por causa desse aspecto aí. Então, a presença dessa faísca de Mashiach tem uma dupla implicação. Primeiro, o versículo afirma que a estrela sairá de Yaakov, sugerindo que a faísca pessoal de Mashiach, de cada um, será revelada e lançada no mundo. Segundo aspecto, cada judeu é capaz de acelerar e trazer a manifestação real de Mashiach através da revelação de sua própria faísca e acrescentando em Torá e Mitzvot. Por isso que, desde os dias do Rebbe Menachem Mendel, onde, vamos assim dizer, abriu-se a porta para que o não-judeu pudesse estar ombro a ombro com o povo judeu no serviço a Hashem, trazendo conhecimento cada vez mais a respeito da Torá, das 7 leis de Noach, um conhecimento mais elevado de Hashem. Então agora somou-se ao povo judeu os Benei Noach no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e através da Torá, das 7 leis de Noach, através da obediência das mitzvot, dos mandamentos e preceitos, através de boas ações, ações de justiça, através do nosso serviço diário, bem como também através da nossa tzedakah, nós vamos remindo o tempo. Ou seja, nós vamos abreviando, juntamente com o povo judeu, a revelação de Mashiach para qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vê, amém. Ok? Então, resumidamente, esses são os aspectos onde Rashi, Maimônides, o nosso Rebbe, né, comentam a respeito, e Baal Shem Tov, né, comentam a respeito do primeiro Mashiach ser David e o Mashiach final, que há de se revelar a qualquer momento mesmo. Amém, vê, amém. Ok? Para que nós possamos encerrar a nossa paraxá, então nós temos 2 aspectos aí, que são exatamente o conselho perverso de Bilã, com referência ao povo judeu, para que pudesse, né, Balaque colocar o plano no sentido de fazer com que os homens judeus viessem a promiscuir
com as moças moabitas, ou seja, viessem a se prostituir com as moças moabitas, né? Então, isso acabou acontecendo, está no capítulo 25. O povo judeu se estabeleceu em Shintim, e como resultado da conspiração de Bilã, o povo começou a promiscuir com as moças moabitas, e elas convidaram o povo judeu para banquetes que elas preparavam para seus deuses. E os homens comeu e se prostrou diante dos deuses moabitas. E Israel então se apegou à deidade de Baal Peor. Deus ficou furioso com Israel e mandou sobre eles uma praga, né? O que nós temos aqui, primeiramente, segundo o Talmud Midrash, traz para nós, com referência a esse conselho perverso de Bilã. Então, o que fizeram? Então, segundo os sábios, né, Balaque promoveu uma grande feira de roupas, tecidos, né, etc. e tal. Então, aquelas famosas ruas de feiras, né? E então os homens judeus foram para a feira. Quando chegavam ali nas tendas, nas cabanas das feiras, então geralmente a atendente era uma mulher de mais idade. Então ela mostrava algumas peças de tecido, etc. e tal, e aí já na conversa ela falava assim, ó, lá dentro da cabana, lá dentro da nossa tenda, tem tecidos mais finos, sedas, né, tecidos mais sofisticados. Entrem para conhecer. E quando eles adentravam no interior da tenda, lá havia várias moças moabitas, muito mal vestidas, por assim dizer, porque a finalidade delas era seduzir os homens judeus. E então elas mostrariam os tecidos? Não exatamente, mas elas começaram a seduzir os homens, várias dezenas de cabanas, né, dentro desse aspecto, e os homens foram adentrando, foram sendo seduzidos, começaram a se prostituir com elas, começaram a comer de comida, sacrificar, oferendadas aos ídolos, certo? E aí então elas começaram realmente a pôr em prática o plano de Bilã. E então os homens foram seduzidos a se prostituírem com as mulheres moabitas, as mulheres não judias, certo? E aí houve um grande problema. Segundo os ensinamentos dos nossos mestres e do Hassidismo, o ídolo Baal Peor era adorado de uma maneira extremamente rude. Evacuava-se diante do ídolo. Em outras palavras, as pessoas tornavam o que não era importante, né? Ou seja, as mulheres, elas começaram a seduzir os homens e diante dos ídolos dela, elas faziam com que eles se prostrassem. Mas não só se prostravam diante do ídolo, comiam das comidas, né, oferendadas aos ídolos de Baal Peor. E não somente isso, eles evacuavam na frente dos ídolos, publicamente ali no meio de todo mundo. Ou seja, quando você vê por aí certos segmentos, né, que em praça pública, em nome de um protesto, sabe lá do quê, né, evacuam e fazem xixi em público, são filhas e filhos de Baal Peor, da idolatria, né? Onde eles um tipo de adoração extremamente rude, é uma expressão assim até maleável, né? Bonitinha, para não falar um palavrão, né? Mas esse é o tipo que os homens judeus foram levados, através do quê? Da sedução. E quando se cai no pecado da sedução, e da sedução vai para a idolatria, porque é um passo seguindo o outro. É um abismo chamando o outro abismo. E aí, perde-se toda e qualquer moralidade, princípio, valores, e faz coisas absurdas. Continua dizendo ainda, o pensamento racídico ensina que
os excrementos, né, inaproveitado espiritualmente, é a fonte de todos os prazeres físicos que se encontram neste mundo. Ou seja, todos os prazeres inaproveitados ou inaproveitado que se encontram neste mundo são prazeres que são de fontes simplesmente inaproveitado ou inapropriado. Significa, são prazeres que conduz o ser humano à sua própria ruína. E isso foi o que aconteceu. Então, a busca dos prazeres físicos, que é o inaproveitado, espiritualmente falando, é, portanto, uma forma sutil de adorar Baal Peor. Por isso que toda prostituição, todo sexo ilícito, todo sexo depravado, imoral e companhia limitada, estão conectados com a idolatria. E conduz realmente as pessoas a fazerem coisas absurdas. Não precisamos nem entrar em detalhes. O mundão aí fora está mostrando o inaproveitado, né? O inapropriado dentro desse ciclo sensual e sexual. Pois é apropriado para o homem, que é feito à imagem de Deus, focar primordialmente em preencher sua vida com prazeres espirituais mais elevados, e não com prazeres físicos depravados e sem nenhum valor. Muito pelo contrário, cada vez mais pobre, podre e por aí afora vai. Entendeu? Então, é isso que nos fala aí os ensinamentos racídicos. No caso do pecado de relações proibidas, aí tem um detalhe muito rude, porque, entre outros detalhes, o conselho de Bilã foi perverso. Balaque queria apenas ter o poder de expulsar os judeus das cercanias. Bilã queria a extinção do povo judeu. Mas ele não conseguiu proferir nenhuma maldição. Mas no final ele dá um conselho perverso. Porque ele não mudou o seu intento. A extinção do povo judeu. E como foi que esse conselho atinge o objetivo de Bilã? Porque todo homem judeu que tem um contato com uma mulher não judia e venha a ter filhos, aquele filho não é judeu. É um filho não judeu. Então, desta forma, Bilã estava alcançando o seu objetivo, a extinção do povo judeu. Porque à medida que o homem judeu ele tem um contato e vem a procriar com uma mulher não judia, ele está realmente produzindo filhos não judeus, mesmo ele sendo um pai judeu. Mas a mãe não é judia. Então o filho que nasce ali é um não judeu. Então o objetivo de Bilã estava sendo alcançado. E diante de Hashem, não era apenas abominável a prostituição e a idolatria que eles caíram. Muito mais ainda abominável para Hashem era que eles estariam fazendo o plano de Bilã. Porque ao coabitar com as moabitas, eles estariam realmente se multiplicando em filhos não judeus. E através disso daí vem acontecer o quê? Aí os filhos não judeus crescem, nascem, crescem, casam com outros não judeus, e aí vai nascendo o quê? Não judeus. E cadê os judeus? Estão sendo extintos. Então o plano de Bilã não mudou, ele achou um outro método, entendeu? Então por isso, realmente, ser filho judeu é quando o homem judeu e a mulher judia casam-se e realmente tem um filho judeu, ok? Essa é a primeira regra. Segunda regra, se porventura uma mulher judia
ela casa-se com um não judeu, ela vai dar à luz a um filho judeu, porque o seu sangue é judeu. E ela vai dar o seu sangue para o seu filho, e vai nascer um filho judeu, por causa da mãe. Então essas são as duas formas de reconhecer um judeu, ok? Certo? E a terceira forma é quando há, com raras exceções, né, como diz os nossos sábios, aquela pessoa que faz a conversão para o judaísmo, né? Mas aí a conversão para o judaísmo tem que procurar fontes dignas, reais, verdadeiras. Não é qualquer jogo que tem por aí, não. Né? A gente conhece pessoas que estão fazendo conversão ao judaísmo faz mais de 10 anos. Né? E entre aspas, né, com quem estão fazendo a conversão, cada vez tem um estudo, cada vez tem um não sei o que, cada vez tem não sei o que lá, e vai pagar mensalidade, vai pagando mensalidade, vão sendo ludibriados, nunca alcançam, né? Ou alguns acabam alcançando, por quê? Porque a dita cuja de conversão, ela não é uma conversão real, tanto é que não é reconhecida em Israel. Por quê? Porque não segue os ditames ortodoxos, certo? Então tem todos esses detalhes, né? Por isso, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Que nós venhamos aceitar a nossa configuração e venhamos fazer o nosso serviço, certo? De qualquer forma, junto com o povo judeu, estaremos na redenção final. Estaremos nos dias do Mashiach. E estaremos presentes também no Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido como vida eterna. Ponto final. Né? Tem aqueles que tem aquela cabecinha que fala, eu preciso me converter ao judaísmo para que eu possa fazer parte do reino de Mashiach e da vida eterna, né? Senão não vou poder participar. Ledo engano isso daí. Ok? Então, esse é um outro detalhe que nós temos aí. Porém, no capítulo 25, né, onde nós estamos, Deus ficou furioso, que é o final do verso 3. Deus ficou furioso com Israel e mandou uma praga sobre eles. Deus disse a Moshe, reúne todos os líderes do povo para julgar aqueles que adoraram ídolos e os pendure diante de mim, à luz do sol, para que todos possam ver. Então a fúria de Deus partirá de Israel. Moshe disse aos 88.600 juízes que havia em Israel naqueles dias. Vejam bem, havia 88.600 juízes em Israel. Ele reúne os juízes e ele diz para eles, cada um de vocês matará 2 homens que se apegaram em Baal Peor. Então, quer dizer, o número não foi pequeno dos homens judeus que se renderam à prostituição, né, das mulheres moabitas, ok? Então o homem israelita veio e trouxe uma importante mulher midianita para seus irmãos e a levou para dentro de sua tenda, aos olhos de todo o povo, diante dos olhos de Moshe e de todo o povo. E ali, diante de todos, ele adentrou na sua cabana e foi prostituir-se com uma mulher, né, midianita. Então, primeiro detalhe que nós precisamos estar sintonizados. Moshe diz aos 88.600 juízes de Israel, cada um de vocês vai matar 2 judeus que caíram em Baal Peor. Vejam bem que 88.600 juízes, cada um pega 2. Multiplica-se então automaticamente por 2. Nós temos aí 177.200 homens judeus que se renderam à prostituição, à idolatria e aos aspectos nojentos da adoração ao ídolo Baal Peor. Ok? Então só aí são 177.200 homens que caíram nas redes da prostituição das moças moabitas. Diante disso daí, aparece Zimri, um príncipe da tribo de Shimão,
trazendo consigo a Cozibi, que era uma princesa midianita. E diante de todos, e diante de Moshe e Aharon, ele pega essa mulher, entra na sua tenda, e todo mundo sabe o que ele está fazendo lá dentro. Nesse mesmo momento, Deus ele envia então uma praga. Nesse momento, nós temos aí, Moshe ficou indeciso, porque ele não conseguia lembrar que lei deveria ser aplicada neste caso. E eles ficaram chorando na entrada da tenda da reunião. Ou seja, a ação de Zimri, o príncipe de Shimon, da tribo de Shimon, que foi com a princesa Cozibi, e ali, diante de todos, sabiam que eles estavam se prostituindo, estavam tendo uma conjunção carnal. E para esse aspecto existia uma lei de punição. Só que Deus permitiu com que Moshe tivesse um branco e não se lembrasse da lei. E aí nós vamos para o versículo 7 do capítulo 25, que diz: Mas Pinhas, o filho de Elazar, o filho de Aharon, ou seja, Pinhas era neto de Aharon, um sacerdote, viu o que acontecera e se lembrou da lei. Ele se levantou dentre a congregação e com uma lança em suas mãos entrou na tenda atrás do homem israelita, Zimri, e fincou a lança em ambos, porque eles estavam no ato da conjunção carnal, no homem israelita e na mulher, exatamente atrás da parte baixa de seu abdômen. A praga então cessou entre os filhos de Israel. Ou seja, Pinhas lembrou da lei. E a lei dizia que aquele que fosse pego no ato, como Zimri e Cozibi estavam, um zeloso da lei, um zelote da lei, ele poderia matar. Então, com a sua lança, ele adentra na tenda de Zimri. E eles estão exatamente, não mais dois, estão uma só carne. E ele transpassa o casal e traz para fora da tenda, na sua lança, o casal que estava exatamente na mesma posição diante de todos, para que todos vissem que eles estavam no ato que era proibido. E por que isso? Porque se não fosse pego no ato em si, não poderia fazer nada. Simplesmente isso. Então, Pinhas, ele traz os dois na lança, na posição que estavam, para que todos pudessem ver que o que ele fez foi com zelo da lei, com zelo para com a casa de Israel, porque a praga já estava se alastrando, estava morrendo muitos judeus, por causa da praga da ira de Hashem, nesse ato de rebeldia. Então eles viram que Pinhas, ele executou a lei e não se podia fazer nada contra ele, porque ele foi zeloso da lei. E aí a praga cessou. E um total de 24 mil morreram da praga. 24 mil homens morreram da praga. Então, se nós temos 177.200 mortos, por causa dos 88.600 juízes, que cada um pegou 2, mais 24 mil, nós vamos ter 201.200 mortes por causa do pecado de Baal Peor. Isso mostra para nós a seguinte realidade: o pecado conduz a pessoa à morte, não somente espiritual, mas à morte física. E muitas vezes, na maior parte das vezes, aquele que comete a sua rebelião contra Hashem, parece que ele não sofre nada. Parece que está tudo bem. Mas é exatamente o que diz o Salmo 73. Você pega lá depois, leia o Salmo 73 completo, que inclusive faz parte da leitura dos Salmos do dia de hoje. Onde diz ali o salmista que eu quase sucumbi.
Porque eu vi o perverso, que para ele a morte não tinha nenhum significado, em que as pessoas morrem, as pessoas do bem morrem, e para ele não está nem aí. Ele prospera, ele faz tudo aquilo que é errado e ainda por cima prospera. Quase sucumbi diante disso, mas quando eu entrei na presença de Hashem, quando eu entrei na presença do Eterno, então a minha mente, o meu entendimento se abriu e compreendi que estas pessoas, elas estão andando por terrenos pantanosos, areia movediça, e o seu fim está selado para qualquer momento mesmo acontecer. Mas o justo, ele permanece diante de Hashem, em pé, para servir a Hashem cada dia do seu viver. Então, por isso, amados, nós temos aqui, né, os aspectos realmente sobre a questão de Balaque, Bilã, Mashiach e a imoralidade. Que nós possamos realmente fazermos algo precioso. E o que é esse algo precioso para nós finalizarmos o nosso shiur? Então vamos com as palavras do nosso Rebbe Menachem Mendel, que ele diz assim: após abençoar por 3 vezes o povo judeu, Bilã profetizou o destino futuro do povo de Balaque, como também de outras nações. Nessas profecias ele mencionou o futuro do rei do povo judeu, Mashiach, levará a humanidade inteira, sem exceção, a servir a Deus. Então, um governante vai surgir de Yaakov. Ou seja, o nosso Rebbe diz assim: sonhar os sonhos de Deus. Podemos nos perguntar, uma vez que sabemos o que Deus requer de nós aqui e agora, para que necessitamos saber qual é o nosso propósito derradeiro e a nossa recompensa futura final? Por que não confiar que Deus há de nos dar a devida recompensa quando chegar o momento certo e pronto? Em vez de ficarmos preocupados agora sobre como será e o que nos espera no futuro? A resposta a isso é que ter uma clara visão do objetivo final do nosso trabalho produz uma diferença muito grande, de forma substancial na sua qualidade, como também no esforço que investimos nesse nosso trabalho para com Hashem. Deus deseja que lhe sirvamos imbuídos de inspiração, quer que a nossa visão seja a visão dele, a visão de Deus. Que os nossos objetivos sejam os mesmos que os objetivos de Hashem. Evidentemente que a nossa relação com Deus deve se basear na absoluta e incondicional devoção que toda criatura deve ao seu Criador. Mas isso é só a base, é apenas o começo. Em um sentido mais idealista, Deus quer que sonhemos com o que Ele sonha. E é por isso que Ele compartilha conosco o seu sonho. Qual é o seu sonho? O futuro messiânico. O futuro com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para retificar os 4 reinos e estabelecer nos 4 cantos do nosso planeta o Gan Eden, o paraíso de Deus. Por conseguinte, é vital estudar as profecias e as afirmações dos nossos sábios sobre Mashiach e a iminente redenção, a redenção final com o justo Mashiach. Esses estudos nos permitirão obter uma clara imagem mental de como deve ser o mundo efetivamente e de como podemos transformar esse sonho em realidade. Por isso, de forma bem simples, o Rebbe Menachem Mendel está dizendo: venha sonhar o sonho de Deus. Faça parte desse projeto de Deus. Sonhe os sonhos de Deus. Tenha os mesmos objetivos que o Eterno tem. E dentro desse aspecto, o estudo da Torá, a nossa Teshuvá, os estudos das 7 leis de Noa, as nossas preces diárias,
a nossa tzedakah de forma constante. E estudarmos, como diz aqui o nosso Rebbe, estudarmos tudo aquilo que se refere ao justo e verdadeiro Mashiach. Entre eles, né, nós temos aí, Mashiach, o livro escrito pelo Rabino Jacob Emanuel Esroheti, né, sobre Mashiach, baseado no fundamento da fé judaica, número 12, né, os 13 princípios. O número 12 diz: creio plenamente na vinda do Mashiach, e embora ele possa demorar, aguardo todos os dias a sua chegada. E outro livro ótimo para você adquirir, né? Os dias de Mashiach, a redenção e a vinda de Mashiach nas fontes judaicas, com o Rabino Menachem Brud, né? Que é este livro aqui, um livro também espetacular. Quem quer saber sobre Mashiach precisa procurar nas fontes corretas, nas fontes judaicas, onde não tem essa bagaça de anticristo, não. Essa lorota, essa distração espiritual para cima das pessoas e das nações, para desvirtuá-las, para não enxergarem o verdadeiro e justo Mashiach. E é o tempo agora, mais do que nunca, de podermos estudar realmente sobre Mashiach, o verdadeiro Mashiach, para podermos realmente levar às pessoas a verdade que liberta, para que elas saiam dessa desilusão em que falam por aí sobre o anticristo, o anti-Mashiach. Entendeu? Então é isso daí, amados, a nossa paraxá de Balak, né? Se encerra aqui com a graça de Hashem. No próximo ciclo, sem sombra de dúvidas, Hashem nos acrescentará, se Mashiach não se revelar até ali, né, novos ensinamentos dentro de todo esse aspecto, recapitulações, para podermos firmar cada vez mais dentro desse aspecto, ok? A Havidalah de hoje será às 18 horas e 15 minutos. Às 18 horas e 15 minutos, faça suas preces, agradeça a Hashem pelo sagrado dia do Shabat, por ele renovar as suas forças, energias, a visão espiritual, principalmente, certo? Bem como também, né, ele determina em Shabat todas as bênçãos que você terá na nova semana, com sucesso, prosperidade, com muito sustento, saúde, vigor, para poder lutar as guerras de Deus e sonhar os sonhos de Deus, trazendo a realidade um futuro messiânico que há de ser a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Shabbat Shalom, um término do Shabbat. Shavuatov, né, a passagem do 7º dia para os 6 dias comuns, com muita bênção, com muita saúde, muita prosperidade e vitórias. Shalom, shalom, até lá.